A CPI dos atos do dia 8 de janeiro continuam dando o que falar. Alguns deputados, senadores continuam trazendo a manifestação, enquanto o governo Lula continua agindo por debaixo dos panos para tentar retirar as assinaturas. Dois deputados tiveram um protagonismo nesse final de semana. Um retirou a assinatura e o outro, mesmo com ameaças do governo, mesmo com ofertas de recursos, assinou. E eu vou mostrar para você quem é. O Marcos Duval se manifestou, a Amália Barros se manifestou também. Vou trazer uma outra manifestação importantíssima do senador Girão. Enfim, a gente tem muita coisa nesse vídeo aqui para estar trazendo para vocês. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o nosso canal é um canal de opinião, opinião política, trazendo sempre um ponto de vista jurídico, econômico, filosófico e político para você. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigado por também recebendo na sua casa para a gente conversar um pouquinho sobre política, né? Nesse finalzinho de sábado aqui, a gente podendo bater um papo sobre o que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo e aproveitando enquanto a gente tem liberdade de expressão para fazer isso. Mas bora começar com matéria? Só vou te pedir, se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal. 1.400.000 seguidores, tá certo? Bora começar de matéria? Vamos lá. Olha só essa matéria aqui. O senador Marcos Duval tomou um protagonismo muito grande nessa questão da CPI. Ele foi o primeiro a trazer acusações sobre Flávio Dino, sobre a sua omissão, trouxe provas, documentos, e ele alega que tem muitos documentos que vão comprovar a omissão de Lula e de Dino, que inclusive podem ensejar o impeachment do presidente Lula. Dá uma olhada no que ele postou aqui no Twitter. Urgente. O Palácio do Planalto deflagrou uma operação para convencer deputados e senadores a retirar assinaturas do requerimento para abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos atos golpistas de 8 de janeiro. A ofensiva inclui 60 milhões e cargos. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. É crime de responsabilidade a interferência do Congresso, do Executivo, do presidente no Congresso Nacional. E por que o Ministério Público não está investigando isso aqui? É crime. Ele não pode. A interferência de um poder em outro é crime. Então, precisava saber quem são os responsáveis, quem está oferecendo o dinheiro, quem está fazendo a coação dos deputados e senadores. Esse aqui é um ponto que o Marcos Duval levantou e que a gente tem que discutir. A gente tem que trazer à baila esse assunto. A Amália Barros, que é deputada federal, ela também trouxe uma postagem aqui. Ela escreveu o seguinte no seu Twitter. A pergunta que não quer calar. Afinal, por que Luiz Inácio Lula da Silva quer tanto barrar a CPMI? O que ele teme? O que ele está escondendo? Olha só o que ela falou. E a CPMI não vai servir para liberar todo mundo. Não é esse o objetivo. O objetivo é saber quem foram os verdadeiros culpados. Separar o joio do trigo. Exatamente. É estranha essa história, né? Colocar sigilo sobre as imagens. Por quê? Vamos investigar e punir quem fez aquela baderna, quem depredou o patrimônio público. Essas pessoas têm que ser punidas. Essas pessoas que são inocentes, que não participaram, elas não têm por que estarem lá. Então a gente tem que saber quem foi o responsável. E por que o governo não quer saber quem foi o responsável? Esse é o grande ponto e a pergunta que não quer calar. Porque o próprio governo não quer saber quem é o responsável. E por que ele está oferecendo favores, dinheiro para as pessoas tirarem a assinatura. Essa matéria da Revista Oeste, ela é esclarecedora. CPMI ganha uma adesão e um deputado de Goiás retira a assinatura. Alô, meu Goiás, vamos prestar atenção aqui para que vocês saibam. Sob pressão no governo Lula para a retirada de assinaturas antes que seja instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, ganhou uma adesão e teve mais uma baixa nessa quinta-feira. O deputado professor Paulo Fernandes, do Republicano, assinou a lista. O deputado Paulo Fernandes, do Republicano, é esse aqui. Ele foi lá, apesar de
todo o risco, apesar de ameaças do governo Lula, ele assinou a lista. Entretanto, já o goiano José Nelton, do PP, partido do Lira, retirou a sua assinatura. Então, o José Nelton de Goiás, quem votou no José Nelton aí, está sabendo que o José Nelton já retirou a assinatura da CPI, ele que é do partido do Lira, do PP. Tá? Então, assim, a gente quer saber por que eles não querem saber o que está acontecendo, por que eles não querem saber o que aconteceu durante a CPI. Vamos ouvir agora falas do senador Girão. Prestem atenção aqui, que ele traz algumas declarações importantíssimas. Política tem que ter, a gente precisa ter um mínimo de coerência. A coerência entre o pensar, o falar e o agir. O governo me parece perdido, o governo Lula. Um governo que dá declarações controversas em todas as áreas. E essa questão do combustível é uma que ele falou durante a campanha. E as pessoas estão preocupadas. Então, nós esperamos que essa ADI seja recebida e seja analisada à luz da lei, para que o país não amplie a insegurança jurídica que hoje já vive. Porque os investimentos, a gente conversa com empresários, com setores, as pessoas estão com medo de investir no Brasil. E é como falou o senador Portinho, o senador Rogério Marinho. É muito importante bom senso, porque são empregos que dependem dessa segurança jurídica. Na política... É isso que é importante que o senador falou aqui, porque a gente precisa, antes de mais nada, fazer uma investigação, uma averiguação do porquê o Lula está descumprindo promessa de campanha tão abertamente assim. Prometeu não reonerar os combustíveis. Isso aí vai impactar a todos. E o senador Girão falou certo, a questão da segurança jurídica. Quem vai investir, quem vai trazer dinheiro para o Brasil, sabendo que essa mudança pode ser impactante e pode fazer com que sua empresa vá falir ou que você perca todo o dinheiro que você investiu. Isso é grave. Vou trazer mais uma matéria aqui, já que hoje eu resolvi falar do pessoal de Goiás, vou falar aqui do senador Jorge Cajuru. Ele que foi eleito na base Bolsonaro, na base bolsonarista. Só que a grande questão aqui é que ele agora virou um anti-Bolsonaro, querendo ganhar os afagos e o apoio do PT. Ou talvez algo mais que a gente não possa declarar. Quem sabe as emendas, alguma coisa nesse sentido. Tá? O que chama atenção aqui são exatamente os comentários. Então ele colocou aqui, ó, toda a imprensa brasileira, publicação do senador Cajuru sobre joias bolsonaristas. Então ele agora quer saber das joias, né? Aí o professor Paulo escreveu, e as joias comprovadamente subtraídas no governo Lula e Dilma? Vai ficar caladinho? É muita canelice. Blá, blá, blá. O que realmente importa não se vê. É uma cortina de fumaça. Quem falou isso foi o Felipe Vitor. Teles T10 escreveu o seguinte, já assinou a CPMI, baba-ovo da esquerda? Não assinou, tá, gente? Só para deixar claro para vocês. O Vicente Jandir também perguntou, e aí, já assinou a CPMI de 8 de janeiro? Não, não assinou. E o rap Alexandre Pessoa escreveu o seguinte, e quando o senador irá protocolar o escândalo do Banestado? Bilhões de dólares, Álvaro Dias, o senador querido, então ele traz a crítica aqui. A Doris escreve, a inveja mata, viu, senador? Já a Cássia escreve, seja honesto, vive perturbando o presidente Bolsonaro por que não investiga o atual governo? Janja usando a TV pública para se promover com o nosso dinheiro. Seria uma ótima pauta. É nepotismo que fala, né? É isso aí. Tá vendo que o povo hoje já não é mais aquele de antigamente? Hoje interessa por política, quer saber de política. E eu garanto uma coisa, quem se elegeu com a bandeira e se volta contra essa bandeira, está fadado ao fracasso eleitoral, você pode ter certeza, provavelmente não volta. Bora olhar uma publicação aqui do Glaucon Braido, que é vereador, tá? Ele colocou o seguinte, Lula envia Amorim em missão secreta à Venezuela para ampliação da relação com Maduro. Lula tentou esconder, mas seu amigo ditador postou as fotos do encontro na rede. E ele escreveu aqui,
Lula enviou secretamente seu assessor especial para ampliar a relação com Maduro. O problema é que o ditador da Venezuela postou a visita em suas redes sociais. Que é a grande questão que vocês precisam entender aqui dessa relação de Maduro com Lula? Hoje o Brasil é visto fora, nas suas relações internacionais, como um país amigo de ditaduras, como um país que flerta com essas ditaduras, como o Irã. Já sofreu uma reprimenda, tá? Preste atenção, sofreu uma reprimenda da, da Alemanha, sofreu reprimenda dos Estados Unidos, agora que já falou que vai sancionar o Brasil por aceitar navios de guerra iranianos e ainda fazer festinha com eles aqui. O caso da Alemanha, só para vocês terem noção, o tamanho da hipocrisia, Lula falou que não vai enviar armamentos e nada para a Ucrânia. E isso a Alemanha não gostou. Só que Lula, em compensação, ia mandar materiais para Singapura, que tem um histórico meio duvidoso quanto ao uso dessas armas. Enfim, cada vez mais o Brasil passa uma mensagem de que não gostamos de democracia, queremos ditadura aliadas a nós. E agora eu vou te trazer uma notícia. Sabe aquele tipo de notícia assim? Você fala, será que eu estou lendo isso mesmo? Não. Eu acho que isso é mentira. Pois é. Falei muito aqui do caso do Nicolas Ferreira, da peruca, né? E a galera da esquerda, com a sua hipocrisia retumbante, veio acusar Nicolas. Teve o caso, eu falei em vídeo anterior, de uma ex-Big Brother, que eu nem sei quem é, não sei quem é, foi criticar o Nicolas, querendo alguns minutos de fama lá, e tomou uma invertida gigante. Nicolas tem umas medidas um pouco infantis, eu não vou negar. Mas que o cara é inteligente demais, isso ele é. Então ele deu uma invertida bem dada nessa menina. Só que a grande questão é a seguinte: eu vou trazer uma mídia de esquerda e um partido de ultra extrema, mega esquerda, defendendo o Nicolas Ferreira. Não, você vai assustar com isso, olha só. Essa matéria é do Diário do Centro do Mundo. O PCO, que é o Partido da Causa Operária, só para ver o símbolo da Partido da Causa Operária, você já vê que ele é comunista. PCO manifesta-se contra a cassação de Nicolas Ferreira. Liberdade de expressão. Gente, o PCO me assusta às vezes. Porque apesar da sua ideologia, tá? Apesar da sua ideologia, ele critica o Alexandre de Moraes, ele briga pela liberdade de imprensa, ou seja, é a esquerda raiz. É meio maluca aí, vamos liberar a droga, vamos fazer o comunismo aí, tudo bem, isso é errado. Mas dentro da sua maluquice, ele tem, sabe, seus fluxos de coerência ali, talvez até mais do que a esquerda, que eles dizem que é a esquerda limpinha, né? Que por um deputado que fala em plenário, que defende as suas ideias em plenário, e essa é a ideia, a esquerda quer calar ele. E precisa de um partido de esquerda vir defender também, para mostrar, oh, vocês estão errados. Afinal, a esquerda brasileira, ela não cansa de passar vergonha, né? Para você ver que o próprio presidente do Chile, o Gabriel Boric, falou da vergonha que é a esquerda brasileira de ficar apoiando ditaduras. O próprio Pepe Mujica, que é um símbolo da esquerda mundial, que a esquerda brasileira se perdeu em meio à corrupção e à sua narrativa ideológica sem noção. Enfim, falta um pouco de coerência. Acho que o Brasil podia aprender, a esquerda brasileira podia aprender um pouco com a esquerda do Chile. Você concorda ou discorda disso aí? Vamos falar agora do Nelson Piquet, tá? Vamos falar dessa matéria aqui que saiu publicada na revista Isto É. Ministério Público pede a condenação de Nelson Piquet por fala racista e homofóbica contra Hamilton. O Ministério Público do Distrito Federal pediu nesta quarta-feira a condenação do ex-piloto Nelson Piquet por comentários racistas e homofóbicos no entendimento da promotoria disparados contra Lewis Hamilton, tá? E a grande questão, não sou muito fã de Fórmula 1 não, né? Deu para vocês perceberem. O que é a grande questão aqui? As falas
de Piquet não foram falas com um intuito pejorativo, e aqui eu estou falando na condição de advogado, no intuito pejorativo com o ânimos, ou seja, com o dolo de ofender a integridade moral do Hamilton pela sua cor e pela sua, sei lá, opção sexual. Nada disso. Você aqui tá comentando que é uma fala racista e homofóbica. Sabe, você vê nitidamente que o intuito não foi esse, sabe? Então, assim, é a esquerda sendo a esquerda e vocês sabem muito bem como as coisas funcionam aqui no Brasil. Se você não tá na patota, já viu. Bora prestar atenção nessa matéria aqui do Poder 360. E a vida do Lula tá difícil. Câmara já tem 16, preste atenção, 16 propostas de CPI coletando assinaturas. Desde a CPMI do dia 8, CPI do MST, CPI do abuso de autoridade, CPI das joias, enfim. Lula, que já mostrou que não gosta de CPI, porque a CPI descobriu o mensalão, a CPI descobriu o petrolão, a CPI dos cartões corporativos, tudo isso não agradou o Lula, não. E ele tá com medo desse déjà vu aqui. E uma coisa é certa, a esquerda atuou contra o Bolsonaro, mas ela tinha mídia. E agora a direita contra o Lula vai ter que atuar dobrado, triplicado, com força. Então, agora é a hora da direita atuar. E ela está atuando, está fazendo seu trabalho. 16 comissões parlamentares de inquérito já protocoladas. Gente, quando o Bolsonaro falava que não conseguia nem tomar um caldinho de cana e que a vida dele era complicada, pois é, eu acho que a do Lula vai ser mais difícil ainda, porque nem um Paulo Guedes ele tem. Aí o bicho pega, tá? Vai ser complicado. E após a quantidade de pressão que o Lula recebeu com seus apagos à ditadura, parece que ele não aprende, né? Por não ter assinado lá a carta da ONU com 55 países que fizeram uma reprimenda à Nicarágua, Lula vem e faz uma cartinha mequetrefe, tá? Para inglês ver. E após pressão, Lula repudia a ditadura da Nicarágua, tá? Sobre Lula, e nem foi o Lula, foi o PSB, tá? O Partido Socialista Brasileiro. Adivinha de quem? Do Alckmin, tá? Do Alckmin. Não foi nem o Lula, tá? Ó, partido do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o PSB aprovou nesta quinta-feira uma nota de repúdio à ditadura da Nicarágua. Pois é, o Alckmin já está colocando as suas manguinhas de fora. O Alckmin já está começando a mostrar suas garrinhas contra o Lula. Lula deve ter se sentido ofendido, afinal, o Daniel Ortega, como ele já disse, é quase um irmão mais velho. E agora o Alckmin, que é o seu vice, vem e faz uma trairagem dessa, fazendo uma cartinha de repúdio ao Daniel Ortega. Coisa feia, hein? Pois é, mas a gente sabe muito bem, a gente sabe que os intuitos do Alckmin aqui, né? Então, assim, eu dou parabéns pro Alckmin, tá? Dou parabéns pro Alckmin, tem que fazer isso aí mesmo. Ditadura não se flerta, se questiona. É isso que tem que ser feito. E, por fim, mas não menos importante, eu vou colocar um trecho aqui de uma fala do Marcel Van Hatten, que vale a pena você ouvir. Escuta só o que é o Lula parceiro do autoritarismo. Presta atenção. Não se condoeu, não manifestou nenhum tipo de solidariedade às 18 freiras que na Nicarágua tiveram que atravessar a pé a fronteira com a Costa Rica no ano de 2022, ano passado, em julho. E depois, quando a Gazeta do Povo chamou a atenção não só daquele fato, mas de outros que deveriam chamar a atenção de todos os brasileiros democratas ao que está acontecendo naquele país, teve a matéria censurada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por supostamente estar difamando a imagem de Lula. Hoje nós vemos que de fato a Gazeta estava certa lá atrás,
Lula apoia Ortega. 54 países do mundo demonstraram veementemente, entre eles Estados Unidos, Austrália, Canadá, mas também países da América Latina governados pela esquerda, como Chile e Colômbia, solidariedade às vítimas do regime ditatorial de Ortega, e pediram em manifestação a esses 54 países que os abusos autoritários de Ortega cessassem. O Brasil não se solidarizou. O Brasil tem sido, infelizmente, parceiro do autoritarismo, do desmando. É isso que nós queremos para o nosso país? É claro que não. Portanto, digo aqui alto e bom som, seremos sempre oposição a todo tipo de hipocrisia e, claro, a Lula e ao PT. É isso aí. Faço deles a minha palavra, tá? Então, o meu papel aqui é te informar e te manter orientado. E é isso que a gente está fazendo. Então, assim, se você foi enganado pela mídia mais uma vez, é porque você não achou o nosso canal e não viu o canal certo, tá? Porque, assim, a mídia teve um papel muito grande, muito forte para lobotomizar as pessoas e, principalmente, esconder tudo que já tinha acontecido, que o brasileiro já viveu e já encarou. E eu estou falando com você de mensalão, de toma lá da cá, de petrolão, de cartões corporativos, de escândalos de corrupção, de Gedel Vieira com as malas, enfim. O brasileiro parece que esqueceu isso e falou que Lula era a representação do amor. Pois é. Fazer o quê, né? Dessa vez você não pode ser enganado, porque eu estou aqui para te orientar e mostrar o que está acontecendo, tá certo? Então, meu amigo, se você ficou até o final do vídeo, você já está com essa dose de informação aí na sua cabeça, peço a você que compartilhe e mande para o maior número de pessoas possível, afinal as pessoas também precisam saber do que está acontecendo no nosso Brasilzão, né? Então eu peço a você seu apoio para estar compartilhando com o maior número de pessoas possível. Combinado? Então um grande abraço, fica com Deus, eu volto amanhã, domingão, a gente vai estar aqui fazendo um vídeo para você logo às 9 horas da manhã. Eu te convido a acordar cedo, já coloca o galo aí de prontidão para te despertar, que 9 horas a gente vai estar aqui falando de política, tá? Porque a gente não pode cometer o erro que a gente cometeu dessa vez de novo, não. Senão, meu amigo, aí vai ser pior do que Venezuela, Nicarágua e outras ditaduras aí, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe, final de noite abençoado e que você possa dormir e descansar com o sono dos justos. Abraço. Até amanhã. Tá? Temos um encontro, viu? Não vai furar, não vai dar bolo, viu? Abraço e até amanhã.